palavra diz assim: o reino dos céus, isso aqui é Jesus falando, tá? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar, a minha ceia preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos aqueles que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial, porque era o casamento do filho do rei com uma noiva, né? Ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Isso é importante, irmãos, guardar. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, pois, então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado seja o Senhor. Amém? A igreja pode sentar. Que Deus nos abençoe na sua palavra. É importante que você entenda que Jesus, ele, com esta parábola, que é a chamada parábola das bodas do filho do rei, ele queria fazer uma distinção, ou seja, separar e deixar claro que o reino dos céus é algo, sim, muito bom, mas que nem todos iriam entrar ou participar desta festa. As bodas, então, como nós falamos, era a celebração de um casamento. Então Jesus estava falando da união do homem com o reino de Deus, e isso através de Jesus, que é o filho do rei. Ou seja, as bodas aqui aconteceram por quê? Porque o filho do rei iria se casar. Então o rei, ele vai e faz o convite, ele prepara tudo, manda os seus servos convidar ali algumas pessoas que a princípio recusam o convite, não foram dignas do convite. Eles saem novamente. Acontece até uma coisa muito grave, que eles vão para convidar e as pessoas matam, né, aqueles mensageiros, aquelas pessoas viram ali homicidas, né? Depois, num outro momento, os mais humildes, os mais pobres são convidados também e aceitam o convite. É importante dizer que parece, mas essa não é a mesma parábola que Jesus proferiu, a parábola da grande ceia, que é uma situação semelhante, mas o grande diferencial aqui é você saber que muitos entraram ali, aceitaram o convite num outro momento, mas quando o rei, ele vê aquele homem sem as vestes nupciais, há ali um problema, porque não poderia estar na festa daquela maneira. Então, meus irmãos, tudo começa porque havia um embate ali entre os religiosos da época e algumas autoridades ali, questionando a autoridade de Jesus e os religiosos. Isso aconteceu antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antes da purificação do templo ali. E a primeira coisa a ser dita aqui é a seguinte: sempre que Jesus, ele deseja entrar no coração do homem, há um embate. Sempre que Jesus, ele deseja salvar o homem, há oposição. Às vezes levada pela razão do próprio homem, ou às vezes uma ação do próprio mal, do adversário, para tentar fazer com que o convite de Jesus, com que a bênção da salvação não chegue ao coração do homem. Eu disse aqui que Jesus ia entrar em Jerusalém para purificar o templo. É o que acontece com o homem. Jesus, ele tem uma missão: entrar no seu coração para purificar o seu coração e a sua vida, porque você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Você foi chamado para ter uma vida diferente. Passamos aqui para os irmãos, havia este rei que fez 2 convites, ele insistiu naquilo,
Alguns rejeitaram este convite, houve esse juízo, mas quando eles rejeitaram aquele convite, eles não estavam rejeitando somente ir à festa, mas eles estavam dizendo assim: olha, o seu filho, ele não é importante para nós temos outras coisas para serem feitas. Então ali, meus irmãos, havia o conjunto, a trindade, o Pai, que era o Rei, o Filho do Rei, que é Jesus, e aqueles que foram enviados, eles representam o Espírito Santo de Deus. No passado aconteceu a mesma coisa. Deus, ele tinha um plano, sempre teve um plano para a vida do homem, e os profetas foram enviados. Mas até um livro da palavra que diz assim: olha, mataram os meus profetas. Por quê? Porque o homem preferiu não dar ouvido para a voz do Senhor, para a voz do Espírito Santo, até chegar João Batista e até chegar em Jesus. Quantos rejeitaram a mensagem? Então, meus queridos, hoje não é muito diferente. Há um Deus que está querendo se revelar à vida do homem, há um Jesus que está sendo pregado, mas quantos não estão matando a esperança, matando a palavra de Deus, matando o mensageiro, rejeitando a mensagem do Espírito Santo, rejeitando aquilo que Deus tem para a vida do homem? O rei se enfureceu. A palavra diz que houve um juízo. E eu quero dizer aqui para você que talvez esteja entrando pela primeira vez ou retornando: queridos, Deus não mudou. Deus tem salvação para a sua vida, mas há momentos em que Ele insiste tanto com você, tanto com o homem, e se você continuar dizendo não, pode ser, não quero que seja assim, mas pode ser que você seja alvo do juízo de Deus, da ira de Deus. Nós não dizemos isso com alegria, eu sempre repito isso aqui, mas quando esse céu se abrir e Jesus voltar, muitos verão a ira de Deus. Há muitos, numa segunda etapa, as pessoas deram ali desculpas: eu tenho os meus negócios, eu não posso ir, enfim, as coisas desta terra, as coisas desta vida irão tirar muitas pessoas do céu. Então, cada vez que a pessoa ela diz não para o Senhor, ela está incorrendo num erro de viver mais para esta vida aqui do que para a vida eterna, e isso pode causar um prejuízo para si mesmo. Então a pergunta que cabe aqui neste culto hoje é uma só: qual é a sua prioridade? Você que está aqui hoje, Deus não está falando com o seu vizinho, Deus está falando com você. O que tem sido prioridade na sua vida? Talvez você veja aqui a este culto hoje, para justamente ouvir isso: que há um Deus que quer salvar a sua alma, que há um Deus que quer te levar para o céu, mas que você precisa ao mesmo tempo, porque Deus é amor, é bondade, Ele é misericórdia, Ele quer te salvar, mas que você precisa cair em si e dar prioridade a este Deus. Tem pessoas que traçam planos na vida, sonhos, e Deus fica lá. Às vezes Deus nem entra na lista. Igreja, salvação, nem entra na lista. Como está a sua vida? Como é que estão as suas prioridades? Querido, querida, o convite era para todo mundo, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Tem gente que não era tão boa assim, também entrou. Maus e bons, diz a palavra, todos entraram. Por quê? Porque o Senhor quer receber a todos. A porta da igreja, a porta da salvação está aberta para você. Haverá um dia em que uma separação será feita, é igual a palavra, a parábola do joio e do trigo. Tudo certo, mas isso não é nem conosco. É Ele que vai te dizer: olha, você foi bom, você foi mal, você foi isso, foi aquilo. Mas o que você tem que fazer hoje? Aceitar o convite que é de graça. Dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, eu quero entrar para as bodas. Jesus, eu quero participar dessa festa. A palavra diz que quem precisava entrar lá tinha que ter, quem ia entrar lá naquela festa, tinha que ter vestes nupciais. Era uma exigência do noivo e do rei, Olha, você não vai entrar na minha festa despreparado. Aquilo que veste você quando você entrega a sua vida para Jesus, sabe o que é? É o caráter de Jesus.
É a graça transformadora de Jesus, louvado seja o Senhor. Quando eu digo assim, você precisa se vestir das vestes nupciais, das vestes de salvação, nós estamos falando para você o seguinte: não é só vir à igreja, não é só aceitar Jesus, mas é você vestir-se do caráter maravilhoso de Jesus. É você entender que precisa haver uma mudança na sua vida. Como Jesus era? Jesus, em primeiro lugar, ele era santo, 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 louvado seja o Senhor. Jesus era o homem perfeito, Jesus era o homem preparado, Jesus era o homem que aos olhos de Deus estava ali nele o seu projeto. Meus irmãos, Deus precisa olhar para nós e encontrar esses atributos. Nós nunca seremos perfeitos, porque o homem ele tem na sua natureza o pecado, é claro, né? Jesus era diferente, mas nós podemos e temos o Espírito Santo e a graça de Jesus para lutar contra isso, para que a nossa vida seja transformada, porque quem quer entrar no céu tem a sua vida transformada. Quando você recebe uma veste nova, você está se despindo, né? Você tira aquela veste velha e coloca sobre si a veste nova, não é assim que acontece? Ou seja, o que as pessoas vão ver? As pessoas vão ver aquela camisa, aquela roupa, aquele vestido, tudo novinho, não é? Meus irmãos, a salvação, aquilo que nós estamos falando e pregando para você aqui, é exatamente isso. O homem, você hoje, precisa se despir do pecado, se despir do velho homem, do seu ego, do seu jeito de ser. Eu penso desse jeito, para mim tem que ser assim. Não, aqui nós aprendemos, e quem orienta, e quem diz como deve ser, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos vestiu com as vestes de salvação, é aquele que mudou a nossa vida. Mas só Ele que muda? Só a ação dele que muda o homem? Não, você precisa querer mudar. Se hoje, quando eu sair de casa, eu não tivesse pego, né, esta camisa, essa gravata, essa calça, e me vestido com ela, eu estaria diferente aqui hoje. Foi uma opção, eu quis isso. Você precisa querer as vestes de salvação. Tanto é que, é claro, né, aquele homem que não estava com as vestes sofreu. Por quê? Porque num determinado momento, ou ele recusou as vestes, ou ele não se apercebeu de quanto aquilo era importante, a ponto de haver um exame. O rei chegou diante dele e disse assim: amigo, e aqui eu quero entrar num detalhe. Todos aqui, Deus está de olho na sua vida. Deus quer te chamar de amigo para o bem, não para fazer como ele fez aqui, não só a advertência, não só a reprovação, mas Deus quer ser o seu amigo para o bem. Louvado seja o Senhor. Há um Jesus nesta noite que está batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar na sua vida, pedindo para que você diga sim, para que você o aceite, e acima de tudo para que você aceite o presente de Deus, o presente do Rei, que são as vestes de salvação, a salvação em Cristo Jesus. Mas como as pessoas estão hoje? As pessoas preferem estar sem as vestes, sem o caráter de Jesus. As pessoas hoje professam uma fé, exigem coisas de Deus, mas não mudam, não se transformam. As pessoas muitas vezes hoje querem o Senhor, mas não se arrependem dos seus pecados, ou não sentem a necessidade de ter Jesus na sua vida. As pessoas hoje confiam em si mesmo, e acima de tudo, talvez isso sirva para algumas pessoas aqui hoje, as pessoas, elas vão ao banquete, elas querem o banquete, elas querem o culto, elas querem ouvir a palavra de Deus, elas querem ser alimentadas, elas querem desfrutar de alegria, mas quando fala de veste de salvação, opa, espera aí, porque, meus irmãos, veste de salvação é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Veste de salvação é compromisso com Deus. Eu não recebo a minha salvação, coloco aqui sobre mim o caráter transformador de Jesus, a graça de Jesus sobre a minha vida, para daqui a pouco dispensar isso, dizer agora eu vou viver uma outra coisa, agora eu não vou mais à igreja. Mas 100% das pessoas querem o banquete, querem a festa, querem o alimento. Mas aí você fala: você vai mudar?
Você quer caminhar como a igreja caminha, num caminho de bênção, de santidade? É você chegar lá no céu e o rei, ele olhar para você e dizer assim: meu filho, que veste maravilhosa, minha filha, como você está bonita. Você foi aprovada, você foi aprovado, pode entrar na festa, desfruta da eternidade, desfruta da presença do rei. Mas quando Deus, o rei, ele diz assim: amigo, onde estão as tuas vestes? Aquilo era muito particular e individual. Ele não poderia correr dali, pegar outra veste, ou a veste de alguém e colocar sobre si. Mostrando o que, meus irmãos? É o seu nome que vai estar escrito no livro da vida. Ou não, se você recusar o convite. Ou não, se você não colocar sobre si as vestes de salvação que Jesus está te dando nesta noite. Então a veste, ela precisa ter. Precisa entender que Jesus quer transformar a sua vida. Você não pode ser a mesma mulher, você não pode ser o mesmo homem, não pode se conformar com este mundo, tem que se transformar. Sendo assim, não há dúvidas, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Ninguém vai a um lugar importante vestido de qualquer maneira. Por que você entraria mal vestido no céu? É por isso que a palavra diz que o pecado não entra no céu, que o homem que não muda o seu caráter, não muda as suas vestes, ele não entra no céu. Queridos, nós vamos terminar esse culto aqui hoje glorificando ao Senhor, porque Jesus está aqui, Ele quer derramar da sua graça transformadora. O Rei está neste lugar, o Filho do Rei está aqui, Ele quer te abençoar. Você veio porque Ele deseja te abençoar. Meus irmãos, é de graça. Você vai numa loja, aí você tem que pagar pela roupa, mas hoje aqui neste culto não. A graça, ela está alcançando a sua vida. É um presente do Rei para você. Nós vamos aqui orar, e você vai fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Como nós dissemos, há um Jesus que está batendo a porta do seu coração e quer fazer parte da sua vida, não é? Então feche seus olhos agora. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Faça uma oração, entregue a sua vida ao Senhor. Deriais sobre aqueles. Este é o momento. Vida nova em Jesus. Há um Rei no nosso meio. Seu coração hoje. O Senhor só quer de ti sinceridade. Ele vê teu coração pra poder agir em teu favor. Sei te convite. O Senhor só quer de ti sinceridade. Ele vê Diga sim para o Senhor. Diga sim para a salvação, para o projeto de Deus na sua vida. deixa o Senhor entrar. Glória a Deus. Sempre o teu viver. Neste louvor, Deus vai se revelar.
Ele passeou neste lugar, convencendo a muitos corações de que há um convite, Senhor, uma bênção para a vida do homem. Nós te louvamos pelos visitantes, pelas vidas que entraram aqui nesta noite, que puderam ouvir a tua palavra de salvação e sentir, Senhor Deus, o teu chamado. Nos ajuda a vencer o mal, vencer o mundo que está aí fora, e que o teu nome seja glorificado no nosso coração. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, e as doces, santas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre esta igreja que tem as vestes de salvação até a volta de Jesus. Amém.